Pra ele. Me conta Não uma dá. coisa, como com quantos anos você descobriu que você poderia ser jogador de futebol? Porque muitas crianças procuram a gente, né? Porque as pessoas, os pais acham que nós temos influência nos clubes de futebol. É o contrário, né? Que a gente caceteia os caras pra caramba, destrói diretor, os caras não podem nem ver a gente. Se indicar alguém, pode ser o Messi. Os caras não aceitam, né? Nunca... Enfim, mas como é que começou isso na tua vida, esse negócio, Assunção? De ser jogador de futebol com quantos anos? Como é que foi isso? Como é que foi a tua adolescência? Você criança? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Cara, é assim, eu sou mais velho de 4. Nasci num barraco de madeira, nasci na favela, não tenho nenhuma vergonha de falar. Meus pais sempre trabalharam muito duro. E eu trabalhava até os 17 anos, pô. Até os 17 anos eu era office boy, lá na Estação da Luz. E eu lembro, essa Paulista aqui era pequena, mas mim, Brigadeiro Luiz Antônio, descia, vinha a pé lá da Estação da Luz, muitas vezes pra economizar R$1, que era o bilhete do metrô, né, que a gente fazia. Muitas vezes não tinha dinheiro, eu economizava. Eu vinha a pé, lá da Estação da Luz, vinha nesses bancos aqui, Banco do Brasil, esses bancos que tinha todo aqui na Paulista, Trianon, essas coisas todas. Vinha a pé, fazia e voltava a pé para economizar R$1, R$2 para ter um algo a mais no final do mês. Mas eu trabalhei até os 17, família humilde, e meu futebol era final de semana com meus amigos. Trabalhava de segunda a sexta. Muitas vezes o patrão pedia para eu trabalhar no sábado, eu faltava. Falei, office boy não trabalha de sábado, não tem banco para fazer, os bancos são fechados. Então eu não ia para jogar bola com meus amigos. E assim foi. E quando eu tinha 12 anos, eu vim jogar em Pirituba. Eu saí de Caieiras para vir jogar em Pirituba. E eu conheci um treinador, joguei no Nacional. Aí eu conheci um treinador chamado Orzi França, que depois, no decorrer do programa, eu vou falar um pouquinho mais dele. E ele foi meu treinador com 12 anos, no Engenheiros ali de Pirituba, do lado de um gramado que tem ali do lado da estação de Pirituba. Depois nós fomos ali na Ponte do Piquiri, tinha um time também ali, São Bento do Piquiri. Fui com ele e depois esse time acabou. E aí a gente perdeu aí a comunicação e eu comecei a trabalhar. E quando eu tinha 17 anos eu encontrei ele lá na rua São Bento. Eu fiquei dos 12 até os 17 sem vê-lo. E aí eu encontrei ele na rua São Bento. Ô Marcos, o que você tá fazendo? Tal, isso, aquilo. E eu com um envelope embaixo do braço falando que eu era office boy, tava trabalhando. Tem um teste no Guarani. Do nada. Tem um teste pra você fazer no Guarani. Você quer ir? Quero. Você tá jogando ainda? Jogo no final de semana com meus amigos. Mas quero fazer esse teste. E aí eu cheguei na empresa, cheguei no patrão, seu Newton, que até hoje era meu patrão, e o dono da empresa, seu Walter. Falei, olha só, meu negócio é jogar bola. Eu gosto muito de jogar bola e quero que o senhor me libere, porque tal dia tem um teste pra eu fazer. E ele, super gente boa, não, pode ir de boa. Ele já sabia que eu jogava bem, porque a gente na empresa tinha um time. E a gente jogava de vez em quando. E aí, não, pode ir. Só que chegou no Guarani, era uma peneira, né? 100 e poucos de moleque pra jogar 15 minutos. E mesmo assim, depois do treino lá, da peneira, o treinador reúne todo mundo, pô, vocês jogam bem, legal, gostei de alguns de vocês, mas eu vou ficar com aquele ali que a gente já tá observando há algum tempo. Então pra que fazer a peneira? Pra que fazer a peneira, pô? Se você tá observando aquele lá, bota ele pra treinar com a molecada que tá lá no clube já. Lógico. Não precisa fazer peneira. Vocês pagavam a peneira? Naquela época não tinha pagar. Você era bom de bola, você ia jogar. Já era. Né? E não tinha isso de pagar, até porque os times do interior eles se mantinham. Porque tinha caras honestos no futebol. Hoje em dia, de repente, essa honestidade está faltando um pouquinho. Essa ajuda das federações, da CBF, para os times do interior. Eu acho que está faltando e deveria ser mais ajudados, porque hoje em dia a gente não vê mais tantos jogadores do interior sendo revelados como revelavam antes. Né? E aí eu fui pro Guarani, não passei, voltei a trabalhar, né? Um carinha de cachorro que cai da mudança. Lógico. Os caras tudo empolgado, passou. Não passei. Então vambora. Segue o jogo, vamos trabalhar. Um mês depois encontrei o França no mesmo lugar. Marcos, tem um teste agora no Rio Branco de Americana. Vamos? Vou eu lá de novo. Seu Nilton, por favor, deixa eu ir lá fazer o teste. Claro, pode ir lá, que não sei o quê. Isso numa quinta-feira. Fiz o teste, isso agora foi um teste treinando contra o juvenil do Rio Branco.
Então, foram 45 minutos treinando. E aí eles pegaram o meu nome, me dá seu telefone, me dá seu número de telefone. Eu falei, tá bom, vou te dar da minha empresa. Ah, você trabalha? Eu falei, trabalho. Você não treina em nenhum time? Eu falei, não, eu trabalho. De segunda a sexta eu jogo com os meus amigos final de semana. Tá bom, me dá o número. E aí eu passei o número pra eles, na quinta-feira eu voltei, na sexta eu tô na empresa trabalhando, o telefone toca. Quero falar com o Marcos. E aí, você passou no teste, a gente quer que você venha pra cá na segunda-feira com as tuas coisas já pra morar aqui no alojamento que você vai ficar. E aí foi uma alegria bem grande e eu comecei a gritar dentro da empresa e tal. O que foi? Eu falei, olha só, a partir de hoje é meu último dia. Saí falando pra todo mundo meu último dia, tchau. Não trabalho mais aqui. Não trabalho mais aqui. E aí fui pra Americana, mas aí as dificuldades continuaram. Claro, porque quando eu trabalhava eu tinha um salário que dava pra me manter, ajudar em casa, né? Eu tinha 17 anos, mais velho de 4. E fui pra Americana e era um Deus nos acuda pra vir embora, porque eu não tinha dinheiro. Nossa, e olha que a gente tá falando de Americana a Caieiras, são 120 quilômetros. Né? Do lado, velho. Do lado. Só que eu me lembro como se fosse hoje, o ônibus da rodoviária do Tietê até Americana custava R$6. 6. E o trem custava 3. E era aqueles trem de carga. Trem que levava os prisioneiros, levava tudo quanto era gente. E muitas vezes eu não tinha R$3 e a gente tinha que ficar pulando de um vagão ao outro. Tinha aquele cara pica-pica que ia... E aí, quando o cara chegava perto, parava na estação, a gente descia. Dava o cambal E o cara já tinha passado naquele vagão e a gente ficava lá. Mas muitas vezes eu ficava também 3 meses sem vir embora porque eu não tinha esses R$3 para pagar. E aí esse França, ele morava em Campinas. É um senhor hoje, que eu ajudo até hoje, graças a Deus. E é um cara humilde, sempre foi humilde, nunca teve dinheiro, nada, mas ele gostava tanto de mim que ele saía de Campinas, muitas vezes ele não tinha dinheiro para me dar para eu vir para Caieiras, mas ele pegava esse mesmo trem que custava R$3, ia para Americana, passava o domingo comigo, chegava lá de manhã quando não tinha jogo, chegava lá de manhã e ia embora no final da tarde, só para eu não ficar sozinho juntamente com os outros moleques que moravam no Maranhão, Ceará, essas coisas que ficavam, não tinha família, e a gente ficava no alojamento. Então, esse cara é um cara que me ajudou muito, é um cara que, se não fosse ele, eu não teria tido a oportunidade de ir para Rio Branco de Americana. Não teria oportunidade. São os anjos, né, que aparecem na vida. Não teria oportunidade de ter sido jogador de futebol. E eu lembro que, como eu falei, as dificuldades tiveram.